dia, meus alunos do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Hoje é uma quarta-feira, dia 1 de julho, já estamos aí no último mês do bimestre, né, julho. Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre polinômios, né, que é uma extensão dos complexos, mas antes a professora gostaria de corrigir com vocês as questões de vestibular sobre número complexo da semana passada, tá? Então, a habilidade da semana vai ser conhecer a relação entre coeficientes e as raízes de uma equação algébrica, tá? Lá no Centro de Mídias fala um pouco sobre isso e a professora também vai falar, tá? Então, antes disso, pega lá a folha, pega o caderno, o lápis e a borracha, que a Pro vai corrigir as questões de vestibular, vou dar uma devolutiva para vocês, tudo bem? Desculpem aí o jeito simples, mas é o que a professora conseguiu para tentar ajudá-los. Depois vocês me falem se tá dando certo, não tá, se eu tô conseguindo de alguma maneira simular, chegar mais próximo da realidade da gente na sala de aula, tá bom? Essa é a minha intenção, vou me esforçando bastante. Então vamos lá, vamos começar lá na questão 1, não é isso? Eu vou pegar uma caneta aqui para ajudá-los. Então, vamos primeiro começar na questãozinha 1. Diz assim, se I é a unidade imaginária do conjunto do número dos complexos, então esse complexo aqui, ele é equivalente a quanto na forma algébrica? Lembrando que todo número complexo, ele é representado na forma algébrica por A mais B, I, não é isso? E quem que representa? Que letrinha que representa? A letrinha Z. Então, essa é a representação de número complexo, tá? Quando a gente olha para esse exercício, eu vou calcular as potências. Então, vamos aqui, olha, o I elevado ao cubo, ele vale quanto na potência? Menos I. Então, eu coloco menos I no lugar dele. O I ao quadrado, ele vale quanto lá na minha potência? Menos 1. Então, coloquei menos 1 aqui. O 2i copiamos e o 1 copiamos. 4 vezes menos i, menos 4i. 3 vezes menos 1, menos 3. Copia o 2i e o 1. Agora a gente soma parte real com real, imaginária com imaginária. Quem é a parte real, então? É o número, só é o coeficiente da letrinha A. Então, essa é a parte real. Quem que é a parte imaginária? É o coeficiente da letrinha B, aquele que acompanha o nosso izinho. Aqui eu tenho, quem que eu tenho de real? Menos 3 da parte real com mais 1 da parte real. Devo 3 e tenho 1. O que acontece? Continuo devendo 2. E agora, devo 4i e pago com 2i, continuo devendo 2i. Menos 2i é a forma algébrica dessa potência. Alternativa correta, letra E. Tudo bem? Vamos lá para a questãozinha 2. Na questãozinha 2 também é a potência. Para calcular essa potência, primeiro eu olho para o expoente, que é 36, e vamos dividir por 4, que é as potências se repetem de 4 em 4, não é isso? Então, e olha para o resto. 36 dividido por 4, 9. O resto é zero. Então, esse zero mostra que a potência 36 tem o mesmo resultado de i elevado ao zero, que é o resto. E quanto que é i elevado a zero? 1. Então, é a mesma coisa que se eu tivesse aí esse complexo elevado no lugar do 36 elevado a quanto? 1. Quanto que é 1 mais i elevado a 1? 1 mais i, tudo bem? Então, alternativa correta, letra C. Os dois exercícios aí trabalharam os assuntos da potência que a professora já explicou. Aí eu tenho a questãozinha 3, não é isso? A questão 3, ela é um número complexo, né? A parte real está aqui a menos 3, a imaginária é b menos 5, e diz que a condição para esse complexo seja um número real não nulo. Qual é? Ele tem que ser um número, então vocês vão sublinhar isso lá no vestibular, né? Lá numa prova, qual que é a palavra-chave? Ele tem que ser um número real não nulo, ou seja, diferente de zero. E para que seja um número real, a parte imaginária aqui, ó, tem que ser igual a zero, não é assim? Para que ele seja imaginário, para que ele seja um número real, a parte imaginária tem que ser zero. Então, eu venho aqui, quem é a minha parte imaginária? B menos 5 iguala-se a zero. Equação de primeiro grau, quanto que deve ser o B?
para que a parte imaginária seja zero. Sobre apenas a parte real? Sim, essa é uma condição. Mas agora diz que tem que ser não nulo. Eu tenho que ter apenas uma parte real e diferente do zero, não é isso? Para ser, então, diferente do zero, quem que eu não posso colocar aqui? Quem que se eu colocar aqui vai zerar? Se eu pôr o número 3 aqui, olha pessoal, 3 menos 3 dá 0. A parte real zerou, some. E a condição do exercício é não nulo, não pode ser zero. Então, aqui eu tenho que pegar a parte real e colocar diferente do zero. Separa a letra do número, o Azinho tem que ser qualquer número menos o 3. Então, essa acaba sendo a condição. O A tem que ser diferente do 3 e o B tem que ser igual a 5. Então, olha, essa é a condição do exercício para ir de encontro com a pergunta. E qual é a única alternativa que tem aí essa condiçãozinha, né? É a alternativa E. A letra E diz A diferente de 3 e B igual a 5. Tudo bem? Corrigido a 3, vamos para a 4, então. Espero aí que vocês estejam entendendo. Questão 4. Eu tenho esse número complexo aqui. Eu quero saber o produto de Z por Z tracinho. Oh, mas o que é, professora? Z por Z tracinho. O que é isso aqui? É a multiplicação do complexo pelo conjugado, não é isso? O Z e o tracinho significa conjugado. O que é o conjugado? Eu vou inverter o sinal da parte imaginária. Onde é mais, fica menos. Tudo bem? Então, vamos lá. Pega-se aí o número Z, que é 1 mais 8i, vamos multiplicar pelo conjugado dele, 1 menos 8i. Propriedade distributiva. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 8i, menos 8i. Mais 8i vezes 1, mais 8i. Mais 8i vezes menos 8i, menos 64i ao quadrado. Agora, dá para substituir alguma potência aqui? Dá. Esse i ao quadrado aqui, ele vai para quanto na potência? Menos 1. Então, como que vai ficar? Aí, pera aí um pouquinho que saiu aí da telinha. Deixa eu voltar. Aqui. Então, aí nós temos, vamos lá, 1, menos 8i com mais 8i dá 0. E aqui eu coloco 64 vezes menos 1, não é isso? Menos com menos, mais 1 mais 64, 65. Então, a multiplicação do complexo pelo conjugado deu 65, alternativa E, tudo bem? A questão 5, eu quero saber o conjunto de solução de cada equação. Então, aí vocês têm que aplicar o Bhaskara, x', x2'. Se o delta é negativo, coloco menos 1 lá dentro, que dá i ao quadrado. Então, peguei a letra A e fiz para vocês. Olha, então, a letrinha A pro resolveu. Aqui eu tenho x quadrado menos 6x mais 13, 0, né? O delta, quanto que deu meu delta aqui? Menos 16. E aí, como ele é negativo, no lugar, aqui dentro da raiz, no lugar do menos, quem que a Pro coloca? I ao quadrado. Aí, quando eu vou calcular a raiz quadrada de 16i ao quadrado, quanto que deu? 4i. Porque 4i vezes 4i, 16i ao quadrado. Parte, então, x', x2'. 6 mais 4i dividido por 2, 6 menos 4i dividido por 2. Dá para dividir a parte real pela real, imaginária, aí. Então, vamos lá. 6 dividido por 2, 3. 4i dividido por 2, deu quanto? 2i. 6 dividido por 2, 3, menos 2i. Então, qual é a solução? 3 mais 2i e 3 menos 2i, não é isso? Então, é assim que a gente resolve a equação. Quando o delta é negativo, a gente coloca lá o nosso i ao quadrado, no lugar do negativo, calcula a raiz. Se existir, sai da raiz, se não fica. Lembrando, o i ao quadrado sempre sai da raiz, porque sempre ele terá a raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada do i ao quadrado? I. Então, ele sempre estará fora da raiz, tudo bem? Se der para dividir, eu divido parte real pelo denominador e a imaginária pelo denominador. Aí a letrinha D a professora fez também, ó, x à quarta, então essa aqui eu fiz também. X à quarta menos 36 dá 0. Então, olha só, eu desmembrei em duas equações de segundo grau. X ao quadrado mais 6, que multiplica x quadrado menos 6. Quando eu faço essa multiplicação, eu volto no x à quarta mais 36, não é isso? Aqui, a gente aplica a distributiva. X ao quadrado vezes x quadrado, né? Posso fazer isso? Posso, mas aí vai ficar muito grande, vai voltar nisso. Como que a gente resolve? Pego a primeira parte igual a 0. Pego a segunda parte igual a 0.
Então, é o método da equação é incompleta. X² mais 6 tem que dar 0, né? Ele é positivo, ele vai para lá negativo. X² é igual a mais ou menos a raiz quadrada de quem? De menos 6, não é isso? Mas, no lugar do menos, eu coloco i ao quadrado. Aí a professora já tirou o i da raiz, porque a raiz quadrada do i ao quadrado é i. O 6 não tem raiz, ele permanece. Então, aqui eu tenho o positivo e o negativo. X', x duas linhas. X' raiz de 6i, x duas linhas menos raiz de 6i. E aqui, x² menos 6 igual a 0, ele vai para lá positivo. Aqui eu tenho raiz quadrada de 6. Então, mais ou menos raiz quadrada de 6. Não precisou colocar o i ao quadrado porque não deu negativo, tá? Então, aqui está o jeito de fazer. Na questão 6, eu tenho aí 4, afirmações. E aí, o que eu posso dizer em relação a elas? A alternativa correta seria a letra C. As alternativas 1 e 3 apenas estão erradas, as outras estão corretas. E por quê? A 1 diz que i ao quadrado é 1, i ao quadrado não é 1, i ao quadrado é menos 1. E a 3 diz que 4 elevado a meio mais 3i elevado a meio dá 5. Lembra-se quando nós estudamos potência lá no primeiro colegial, expoente? Quando eu tenho uma fração no expoente, o que eu penso? Em raiz quadrada. O que está embaixo vai em cima da raiz, o que está em cima vai embaixo. Portanto, 4 elevado a meio é a raiz quadrada de 4. E 3i elevado a meio é a raiz quadrada de 3i. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 3i continua a raiz quadrada de 3i, que é diferente do resultado que deu 5. Veja, nesse exercício eu preciso lembrar de expoente e fração, de potência, as regras da potência quando o expoente é fração, lá do primeiro ano do ensino médio que a Pro ensinou, tudo bem? Então, de novo, quando o expoente é fração, a gente lembra de raiz. Passo a raiz na base, o que está embaixo vai em cima, o que está em cima vai embaixo, tá? Então, a questão 6, a alternativa correta é a letra C. Aí, a questão 7... eu quero saber o valor do m para que esse número seja imaginário puro. Para que ele seja imaginário puro, quem que tem que ser igual a 0? A parte o quê? Real. Mas antes disso, eu tenho que multiplicar. Então, através da distributiva, a gente multiplica e depois eu igualo aí a parte real a 0. Então, olha só, o resultado da multiplicação foi 6 menos m mais 2 mais 3m que multiplica aí. Eu quero que seja imaginário puro. Quem é a parte real aqui? 6 menos 6m. Então, aqui a professora igualou a 0. Equação do primeiro grau. Achei aí quanto que vale o nosso m. Ele vale 6, que é a letrinha B, tá bom? Olhem certinho aqui a distributiva. Aqui a gente separou parte real da parte imaginária para dar certinho, tá? Então, aí essas eram as questões antes da divisão. A 7 tem mais duas, a 8 e a 9, que era sobre a divisão que eu já havia explicado. Então, vamos continuar aqui. Essa parte aqui da divisão a Pro já explicou, né? Que a gente aplica o conjugado embaixo e em cima. Aí, vamos lá. A questão 8. Eu quero saber a divisão do Z1 pelo Z2. A Pro fez aqui, ó. Então, aqui tá a questão 8. Coloco 2 menos 3i em cima, 1 menos 2i, 1 mais 2i embaixo. Como é divisão, a gente multiplica pelo quê? Oposto, pelo conjugado. Não é menos 1 mais 2i? Então, menos 1, menos 2i em cima, menos 1, menos 2i embaixo. Aplico a distributiva em cima e embaixo. O que for ao quadrado, eu ponho menos 1. E aí, eu chego aí no resultado da minha divisão. Então, aqui eu tenho menos 8 menos i sobre 5. Não dá para dividir, a gente desmembra a parte real da imaginária para ter a expressão, a forma algébrica do complexo, tá? E a 9, eu quero saber qual é a forma aí do complexo, a forma algébrica dessa divisão. Então, 1 mais 2i dividido por 1 menos i. Quem que é aí o conjugado de 1 menos i? 1 mais i em cima, 1 mais i embaixo. Aplico a distributiva na multiplicação, o que é ao quadrado substitui por menos 1 e multiplica o número. Sobrou lá menos 1 mais 3i dividido por 2. Ou posso separar a real da imaginária, menos meio mais 3 meios de i, né? Que essa aí é a nossa alternativa, letra B, tudo bem? Então, corrigido aí os exercícios de vestibular, eu fiz questão de fazer isso, porque eu acho que é muito importante a correção, é agora que a gente aprende, né? Essa devolutiva para vocês é muito importante.
Quem estava em dúvida, eu tenho certeza que agora conseguiu entender melhor. A gente vai falar um pouquinho de polinômio. O que é polinômio? Perdão. Polinômio, pessoal, a gente vem aprendendo lá de trás com as equações, não é? Nós tínhamos os monômios, binômios, trinômios e polinômios. Polinômios são equações onde eu tenho grau aí maior. Eu tenho lá x ao quadrado mais 2x mais 1, o grau é 2, não é? Aí depois eu tenho x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x, o grau é 3. Posso ter x à quarta, x à quinta, eu vou subindo o grau. O que é o grau, pro? É o expoente que está em cima da letra. Toda vez que eu tenho uma letrinha elevado a algum número, este número que está em cima é o expoente. O grau, ele é o maior dos números. Então, observem aqui nesse exemplo, antes de tudo. Eu tenho aqui um polinômio x ao cubo mais 7x quadrado mais 15x mais 9. Eu tenho expoente 3, 2, quando não tem nada é 1. Quem é o grau desse polinômio? O grau vai ser sempre o maior expoente. No caso, quem é o maior expoente aqui? 3. Eu diria que o grau desse polinômio aqui é 3. Um exemplo, se a professora coloca lá na prova x mais 4x elevado a 8, aqui 8 bonito, menos 7. Eu tenho esse polinômio aqui. Quem que é o grau desse polinômio, pessoal? Cai muito vestibular. É o maior expoente. Quem é o maior expoente? Eu tenho o expoente 1 e 8. Eu comparo. Quem é o maior? 8. Portanto, eu tenho um polinômio de grau 8. Ficou claro? Grau é o maior expoente. Aqui agora eu vou dividir um polinômio. Eu tenho esse polinômio aqui, x ao cubo mais 7x quadrado mais 15x mais 9. Eu vou dividir pelo polinômio x mais 1, ou seja, eu sei que uma das raízes desse polinômio é menos 1. O que é isso? O que é raiz? Quer dizer que quando eu coloco aqui dentro, no lugar do x, o menos 1, esse polinômio dá zero. Então, olha só, x mais 1 aqui. Quem é uma das raízes? O menos 1. Isso está se falando lá no centro de mídias e a Pro vai explicar novamente aqui de outra maneira. Olha, eu quero saber primeiro qual que é o algoritmo da divisão. O número que eu coloco fora, aqui dentro e aqui embaixo e aqui. Quem que é? Vamos relembrar. Então aqui eu vou colocar o polinômio, que é o dividendo. Seria lá, por exemplo, quando eu tenho 4 dividido por 2. Não é assim que a gente faz? Aí dá 2 e aqui sobra nada. Como chama esse 4? Dividendo, divisor, quociente e o resto, não é assim? Aí, como que a gente chega, então, nesse 4 aqui? Como que eu chego? Eu pego o divisor, não é? Multiplica pelo quociente e soma com o resto. Quando eu faço divisor vezes quociente mais resto, eu não cheguei no 4, que era aí nosso dividendo? Então, 2 vezes 2, 4. 4 mais 0, 4. É a mesma coisa com polinômio. A gente tem que dividir, de modo que a hora que eu multiplicar a equação pelo que está aqui embaixo e somar com o resto, deu o nosso polinômio. Então, vai ficar assim, olha, polinômio do x, tá aqui, é igual ao divisor do x, que vai multiplicar o quociente do x. Então, aqui, eu multiplico o divisor por quociente. Quem que vai sobrar aqui embaixo? Um resto do meu polinômio x. Então, é a mesma coisa com o número, eu faço agora aqui. Aqui, o que a gente faz? Então, a gente soma. Mesmo procedimento. Quando eu fizer divisor vezes quociente mais o resto, tem que voltar no polinômio inicial. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos para a prática. Como que a gente divide aí um polinômio por outro? Ou seja, uma equação grande por uma menor? Vamos ver? Olha só, a professora vai fazer aqui com vocês, tá? Eu comecei a fazer pra gente fazer juntos. Presta atenção aqui. Eu tenho esse polinômio, então. Aqui, 4x ao cubo menos x quadrado mais 2. Eu vou dividir por x quadrado mais 1, né? Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Depois a gente faz essa aqui, tá? Essa divisãozinha aqui. Mas por que a professora ensinou grau, então? Vou falar porque eu ensinei grau. Presta atenção. Nós vamos pegar procedimento. Pego o bendito do polinômio, tá aqui, e coloco aqui no dividendo. Coloquei aqui. Pego o divisor, que é x quadrado mais 1 aqui dentro. Passo o tracinho lá e agora nós vamos fazer a divisão. Tudo bem?
Vamos pensar. Esse x quadrado, ele tem que virar o quê? De grau. Aqui, x ao cubo. Muito bem? Aqui, todas as operações que eu faço para cá ela vem com o sinal oposto. Então, pensem comigo. Para o meu x quadrado virar x ao cubo, eu vou multiplicar ele por quanto? Por x. X quadrado vezes x dá x ao cubo. Beleza, aqui já ajuda. E aqui eu tenho mais 4. Quem que eu multiplico aqui quando não tem nada é 1. Quem que eu multiplico para vir menos 4 para cá? O mais 4. Quando eu faço, então, 4x vezes x quadrado, deu 4x ao cubo, não é isso? Ele passa para cá com o sinal de menos. 4x ao cubo menos 4x ao cubo deu 0. Agora eu vou multiplicar o que sobrou. 1 vezes 4x, 4x. Lembrando que grau embaixo de grau, cubo com cubo, quadrado com quadrado, então expoente embaixo do expoente. Aqui eu tenho expoente 3 embaixo do 3, o 2 não tem nada, então eu pulo a casinha do 2. Aqui eu tenho expoente 1 com expoente 1, então 0x. Aqui não deu 4 vezes x mais 4x, ele vem para cá quanto? Menos 4x. 0 menos 4x, quanto que deu? Menos 4x. Aqui do quadrado não tinha nada, nós copiamos. O 2 não tinha nada, nós copiamos. Eu vou fazer a divisão, pessoal, até o expoente aqui do resto ser menor do que o expoente do divisor. Se ainda é 2, quer dizer que eu posso continuar. Nós temos que chegar no expoente 1, que é o menor do que está aqui dentro. Vamos agora, esse x ao quadrado, ele tem que ficar aqui quanto? Ele tem que vir para cá mais x quadrado para dar 0, não é? A intenção é zerar aqui os elementos. Para ele vir para cá, então, mais x ao quadrado, quem que eu tenho que multiplicar aqui esse x quadrado? Por menos ou mais 1? Se eu coloco aqui menos 1, menos 1 vezes x quadrado dá quanto? Mais x quadrado. Olha lá, deu certo? Deu. Então, ele vai ao contrário. Menos 1 vezes x quadrado, menos x quadrado. Quando ele foi para lá, ele foi mais x ao quadrado. Ótimo. Agora, multiplica o resto. Mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1. Deu menos 1. Ele vai para lá mais 1. Lembrando que ele não tem letra, então número embaixo de número. Aqui pula, porque não tem. Agora, a gente vai lá e faz a conta. X quadrado menos x quadrado, 0. Menos 4x não tem nada. O que a gente faz com ele? Copia. 2 mais 1, 3. Então, aqui eu tenho 3. Veja. O expoente do x é menor do que o expoente aqui, do que está no divisor? Então acabou a conta. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o quê? É o divisor, é o dx, o divisor do polinômio, não é isso? Nossa, que beleza aqui. Quem que é esse aqui? Esse é o nosso q de x, ou seja, o quociente do nosso polinômio, não é? E esse aqui, 4x aí mais 3, é o quê? É o resto do nosso polinômio, é o resto de x. Então, quando eu faço x quadrado mais 1 vezes 4x menos 1 mais menos 4x mais 3, voltou no bendito do polinômio. Isso que é dividir, então, o polinômio. É diminuir o grau, é dividir. Isso cai muito em vestibular, em provas, né? Então, olha só, vamos fazer aqui como que ficou x ao quadrado mais 1, né? Vezes, vou colocar aqui assim, vezes, quociente, que é quanto que nós achamos aqui? 4x menos 1. Vamos somar com o resto. Quem é o nosso resto aqui? O resto é menos 4x mais quanto? Mais o 3 tem que ser igual ao quê? Ao polinômio, que é tudo isso aqui. Que é o nosso, vai ser igual, não vou colocar aqui que não cabe, é igual ao nosso polinômio. Essa matéria não é fácil, né? Isso na sala de aula eu ia demorar 2 semanas para explicar com calma para vocês, mas aqui, né, online, a Pro tá tentando resumir bem para que vocês entendam, né, tentar ajudá-los, mas é um conteúdo difícil, ele precisaria de muito mais tempo, né, para ser explicado. Aí eu tenho as questões.
né? O que é as questõezinhas? Não vamos usar o caderninho do aluno, vai usar as questõezinhas que a Pro colocou aqui, tudo bem? Vocês vão copiar no caderno ou imprimir e colar, tá? Com data, tudo certinho. Também são questões de vestibular. Questão 1. Ache o quociente e o resto na divisão. Quero saber quem é o quociente e quem é o resto da divisão deste polinômio por este polinômio, tá? Aqui, eu tenho o polinômio de grau 4, eu quero dividir por esse polinômio de grau 2. Aqui, a questão 3. Na questão 3, é para vocês fazerem essa divisão, efetuarem a divisão. Eu tenho aqui um polinômio de grau 4 dividido por um de grau 2. Vou tentar fazer essa aqui de novo com vocês, mais uma com vocês, para vocês verem novamente, né, fixar aí como que faz. De novo, tem que pegar o jeito, tem que observar o grau, o expoente, tá? Já tá aqui na bonitinho, então vamos lá, vamos me ajudar nesse. Olha, de acordo com o que a Pro falou. Eu tenho, então, vamos pensar que a gente tem que eliminar, zerar o que tá do outro lado. Aqui, quem que iria zerar esse x à quarta aqui positivo? Vamos já pensar, um menos 6x à quarta, não é isso? Se a gente conseguisse chegar no menos 6x à quarta aqui, daria certo ali? Zeraria, iria ficar zero? Iria, beleza, Pro. Então, vamos pensar agora, quem que eu vou multiplicar o 2x quadrado para chegar em 6x à quarta? Bom, para o 2 virar 6, quem que a gente pode colocar aqui? O 3, não é isso? Então, 2 vezes 3, 6. Como é positivo, vem para cá negativo, olha, o 6 já conseguimos. Esse x quadrado tem que virar x à quarta. Por quem que eu multiplico aqui, então, o x quadrado para virar x à quarta? Por x quadrado. Porque aí eu lembro da regra da potência, nas bases iguais eu somo expoente. Então, para chegar no expoente 4, é só somar 2 mais 2, eu tenho 4. Então, resolvi esse problema aqui. Aqui já está tudo certinho, mas agora a gente multiplica o que sobrou. Então, a gente sempre observa o primeiro. É o primeiro que tem que zerar lá, e o resto, por tabela, deve ser multiplicado. Agora, vamos lá. Menos com mais, menos 3 vezes 4, 12. Menos 12. Então, aqui, vou fazer aqui no cantinho, pra gente não se perder. Quanto que deu aqui? Menos o 12. X vezes x quadrado, quanto que deu? Deu x ao cubo. Menos 12x ao cubo, vai para lá mais 12x ao cubo. Então, ao cubo com ao cubo. Então, aqui eu venho mais 12, não é isso? Olha só, expoente embaixo de expoente para não se perder na conta. Mais 12x ao cubo. Agora, vamos fazer a próxima. Mais 5 vezes mais 3 deu quanto? Mais 15, não é isso? Mais 15. X ao quadrado vezes nada que tem aqui, eu copio. Quanto que deu, então? X ao quadrado. Tenho mais 15x quadrado, vem pra cá, menos 15x quadrado. Tem algum quadrado aqui? Tem. Então, menos. Então, olha, expoente com expoente. Menos 15. X o que? Ao quadrado. O resto não tem nada? Ótimo. Então, vamos fazer a conta. Devo 10x ao cubo e tenho 12x ao cubo, sobra quanto aqui? 2x ao cubo. Então, acabou de sobrar aqui para mim 2x ao cubo. Aqui, eu tenho 9x quadrado e eu devo 15x quadrado, 9. 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu continuo devendo 6x ao quadrado. Olha só, devo 6x ao quadrado, não é isso? Agora, não tem mais nada para subtrair, a gente copia. Então, aqui vai ficar mais quem? O 9x, né? Menos quem? O 5. Então, olha só, coloco aqui. Agora tá tudo ruim, pessoal, porque aqui o mouse é muito ruim, né? A professora tá no note, eu tenho que ficar passando o dedo aqui pra escrever pra vocês, tá? Mas é o que tem pro momento, pra ajudar. Aí, agora, 2x ao cubo. Aqui eu tenho 2x quadrado. Será que esse 2x quadrado, ele vira menos 2x ao cubo? Quem que tem que vir pra cá pra matar esse aqui, pra zerar? Menos 2x ao cubo. Então, eu posso colocar aqui já. Só que agora vamos ver o que a gente faz lá para vir para cá menos 2x ao cubo. Bom, para continuar 2 aqui, a gente tem que fazer o quê? Será multiplicar por 1, né?
1 vezes 2x², deu 2x². Mas eu preciso do x ao cubo. Se eu já tenho 2 de expoente, quanto que eu preciso colocar aqui mais de expoente? Só 1, né? Então, é o x. Quando eu faço descobrir quem é o que vai zerar lá. 2x² vezes aqui mais x dá 2x ao cubo positivo. Ele vem pra cá negativo. Então, aqui consegui fazer o que eu queria, que era zerar. Agora, tem que, por tabela, multiplicar o resto. Então, vamos lá. Menos 4 vezes mais 1 deu quanto? Menos 4. X vezes x vai dar x ao quadrado, não é isso? Era menos 4x², vai para lá mais 4x². Então, eu venho embaixo do quadrado, expoente com expoente, e coloco lá. Mais 4x ao quadrado. Ótimo. Agora, 5 vezes 1x. Quanto que dá 5 vezes 1x? Mais 5. X, ele é positivo, ele vem para lá negativo. Então, x embaixo do x. Menos 5x. Não esqueçam de quando muda lá, muda o sinal, ele é negativo. Aqui, devo 6x² e tenho 4x². Continuo devendo quanto? 2x ao quadrado, é isso? É ou não é? Muito bem. Tenho 9x e devo 5x, sobra quanto? 4x. Então, aqui sobrou 4x, coloco aqui. Devo 5 e não tenho nada, continuo devendo? Sim. Tudo bem? E agora, quadrado com quadrado, posso continuar a conta ainda, né? A gente ainda consegue continuar a conta, tá? Então, eu tenho que fazer agora, vir pra cá, quem? Se é menos 2x², para zerar, tem que vir sempre o oposto. Quem é o oposto de menos 2x²? Mais 2x ao quadrado. Então, como que eu faço para vir mais 2x² para cá? Bom, então aqui eu vou colocar um menos. Se eu coloco um menos 1, menos 1 vezes 2x² dá menos 2x². Ele vai para lá, mais 2x². Eba! Moral da história, conseguimos fazer um milagre. Aí, agora por tabela, vamos multiplicar o resto, não é isso? Então, vamos lá. Menos 4x vezes 1 dá mais 4x. Mais 4x, ele vai para lá, menos 4x. Então, aqui eu tenho menos 4x. E agora, 5 vezes menos 1 dá menos 5. Ele vai o oposto, ele vai quanto? Então, mais 5. O que aconteceu aqui? Zerou. Nós tivemos um resto zero. Nós tivemos uma divisão que exata. Então, 6x² menos 10x ao cubo mais 9x² mais 9x menos 5 dividido por 2x² menos 4x mais 5, quanto que deu? 3x ao quadrado mais x menos 1. Então, é uma divisão exata. Esse aqui é o dividendo, esse é o divisor, esse é o dividendo, perdão, dividendo, divisor, quociente e resto. Então, aqui o resto é zero, minha divisão é exata. Na hora de assinalar na prova o resultado da divisão desses dois aqui polinômios, eu iria assinalar a alternativa que mediria 3x ao quadrado mais x menos 1, ok? Então, é isso aí. Eu espero ter ajudado, né, explicado um pouquinho passo a passo a divisão do polinômio, que é muito importante, a matéria do bimestre, e isso usa muito aí para quem for fazer concurso, faculdade e as provas, tá bom? É o que tem para essa semana. Então, a questão 3 a Pro já fez, vocês ficaram aí com a questão 1 e 2 para fazer, menos matéria, né? A professora essa semana aí deixou bem pouquinho, só 3 exercícios, porque também tem alunos aí estudando para vestibular, para outras atividades que podem me perguntar também. E aí, semana que vem, a Pro volta com um conteúdo novo, né? A gente muda um pouquinho o assunto e aí sim eu passo mais questões, tá bom? Então, por hoje é só. Obrigado pela atenção de vocês. Se cuidem. Qualquer dúvida, eu estou disponível no WhatsApp, no horário das aulas. Fiquem com Deus. Um beijo, saudades e até a próxima.